Para a gente continuar, pessoal, vamos relembrar os conceitos que a gente aprendeu até agora. Biodiversidade é o número de diferentes espécies em uma determinada região, ou a totalidade de organismos que vivem na Terra. E a biodiversidade, ela tem vários componentes. Um deles é a população, que é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vive em determinada área. Outro componente é o nível genético, que também é um dessas formas de medir a biodiversidade. E é possível notar em todas as populações, ou seja, é a variação do DNA. Outro componente que a gente aprendeu até agora é a abundância, que é o tamanho da população, ou seja, o número de indivíduos que cada espécie tem. E por último, a riqueza, que é o número de espécies diferentes em uma determinada área. Aqui a gente pode ver outros conceitos da biodiversidade, né? Um deles é o habitat, que é o local onde determinada espécie vive, né, em condições adequadas às suas necessidades. Pessoal, por que em condições adequadas às suas necessidades? Porque se um determinado ser vivo vive enjaulado ou preso em determinada área e não está livre, né, nas condições adequadas às suas necessidades, você não pode considerar aquele local como seu habitat, tá? Não é o habitat natural dele. O nicho ecológico é um outro conceito, que é o papel que diversas espécies desempenham no meio ambiente, né? Ou seja, alimentação e reprodução. Por exemplo, o nicho ecológico pode ser a forma como determinada ave se alimenta de uma espécie específica de fruto. Se a outra ave ela se alimenta de outro tipo de fruto, então elas estão no mesmo nicho ecológico sem competir entre elas. Então não há competição entre elas por alimento, né? Cada uma desempenha o seu papel e a sua função diferente no meio. E comunidade é o conjunto de espécies. Então, o conjunto de espécies de determinado local é chamado de comunidade. E o ecossistema é o conjunto formado por uma comunidade. E os fatores abióticos do local onde ela vive e as interações entre elas. Aqui nessa imagem a gente pode perceber um ecossistema aquático, né? A gente tem várias espécies diferentes, tanto estrela do mar, a gente tem peixes, algas, né, micro-organismos. Provavelmente eles vivem aqui nesse ecossistema sem competir entre eles. E por último, gente, vamos observar os níveis de organização da biodiversidade, tá? A partir da página 3. Então, a biodiversidade também tem alguns atributos. O que são isso? Atributos, né, são a forma como ela é organizada. A gente pode ver a organização da biodiversidade em composição, estrutura e função. Aqui a gente pode perceber cada uma delas. O que é a composição? A composição nada mais é do que a descrição do ambiente estudado, né? Como, por exemplo, quem são os indivíduos que estão em determinado local, né? A composição de indivíduos. Como é formada aquela paisagem? Né? Ela é formada de árvores grandes, árvores pequenas, né? De pasto. E isso é a composição que leva a refinar mais a organização através da estrutura. E o que é a estrutura? É a descrição de como esses componentes estão organizados no ambiente. Por exemplo, a gente pode ver que os indivíduos estão organizados em população ou em comunidades, né? A gente tem que saber o conceito de cada uma delas para descrever a estrutura de determinada biodiversidade. Qual é a altura da vegetação? Né? São árvores muito altas, árvores muito pequenas. Qual é o tipo de garra das aves que ali habitam? Então você está vendo a estrutura de cada um, né? Outro exemplo é o tamanho da raiz, que tipo de frutos,
E assim vai, vários exemplos aí de, de estrutura da organização da biodiversidade. Outro é a função que cada uma dessas estruturas de seres vivos exercem, né? O que é a função dentro do nível de organização da biodiversidade? É a análise da interação entre a composição e a estrutura, ou seja, a função ela vai analisar essas duas outras a esses dois outros níveis de organização. Então, um exemplo disso é a relação entre o solo e as raízes, né? O solo e a raiz têm uma relação que é a função do nível da organização da biodiversidade. Qual é a importância de preservar a mata ciliar? Porque as aves possuem determinado tipo de garra, né? A estrutura é quais as garras. E a função é por que elas têm essas garras. A gente pode ver aqui nesse exemplo, né, de uma área que tem várias estruturas diferentes. Então, essas estruturas aqui a gente pode definir como mata ciliar, cerradão, campo sujo e campo limpo. E então, a gente vê a função de cada uma das estruturas dentro dos componentes aqui, ó, da mata ciliar, né? Os componentes, a função aqui, o cerradão, e cada um deles tem estruturas, seres vivos e função diferente. Por exemplo, as raízes da vegetação, essas que a gente está vendo aqui, as raízes da vegetação influenciam na quantidade de água do ecossistema. Ou seja, quando a raiz ela é maior, é uma raiz mais composta, ela influencia no nível de água, ou seja, ela tem mais água ali naquele ecossistema. A manutenção do leito do rio, por exemplo, ela também é definida pelo tamanho, né, e robustura ali da raiz. E também o solo. Como que aquele solo é? Se é um solo arenoso, dependendo do solo e da raiz. É a relação entre o solo e a raiz, a relação entre a raiz e a água, e assim sucessivamente. A gente tem que ver que todas essas relações são relações ecológicas, dentro ali da biodiversidade, da função de cada uma das estruturas, né? Ó, outro exemplo que a gente pode ter são os organismos, ou seja, os seres vivos que vivem ali, os micro-organismos que vivem ali no solo, né? Eles são utilizados pelas raízes também para ajudar na absorção e reciclagem de nutrientes. Esses organismos têm essa relação com as raízes, né? E essa relação, qual que é a função dos micro-organismos? É fazer com que a raiz absorva mais nutrientes e faça a reciclagem também dos nutrientes, né? Pessoal, continuando, a gente vai ver as orientações de estudo. Primeiro, vocês têm que colocar as dúvidas e comentários lá no fórum, né, e se preparar para a live. Pessoal, já tenham em mãos o livro, tá? Para que a gente não perca tempo lá na live. E aí lá eu vou explicar melhor sobre essa tarefa de casa, que é realizar a atividade que está descrita lá abaixo da live. Então, a gente tem lá as estruturas de cada aula. E por último, agora eu coloquei a tarefa para casa, que vocês vão ter uma semana para realizar. E aí estão todas as orientações. Eu explico melhor lá na nossa live, tá bom? Um grande beijo e até lá!